Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião e vamos para mais uma questão da prova da SPSEC de 1997, resolução aí das provas antigas. Antes de resolver, o que eu peço para você? Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Então vamos lá, vamos tentar resolver essa questão aqui, ó. O domínio da função real y igual 1 sobre raiz de x mais 3 menos 1 sobre raiz de 5 menos x é... Então vamos pensar assim. Domínio da função, vamos marcar essa palavra aqui, ó. Domínio de uma função. De uma maneira bem simples, o que é o domínio da função? Se eu tenho uma função que é f de x, a função é definida assim, ó, f de x, certo? O que eu estou falando do domínio? O domínio da função é o número que eu posso colocar no lugar do x, de uma maneira bem simples, certo? Então eu tenho aqui, ó, y é igual a essa fração menos essa fração. Na parte de baixo de uma fração, olha o que eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de x mais 3. E a gente sabe que a parte de baixo de uma fração não pode ser igual a zero, porque dentro dos reais a gente não divide por zero. Em R nunca dividirás por zero. Tranquilo? E aí o que a gente vai fazer? A gente tem que colocar essa condição, ó, que a raiz de x mais 3 tem que ser um número diferente de zero, certo? Essa é a nossa primeira condição, tá? Vou explorar passo a passo aqui, ó. E a raiz de 5 menos x também tem que ser diferente de zero. E aí o que eu observo nas raízes? São raízes quadradas, as duas. E eu não posso calcular a raiz quadrada de número negativo. Então, o que está dentro daquela raiz tem que ser maior do que zero. Não pode ser igual. Ó, já coloquei aqui que não pode ser igual, tem que ser diferente de zero. Só que eu só consigo calcular a raiz quadrada de objetos, de números positivos, certo? Então, vamos pensar que o x mais 3 aqui é um objeto. Então, ó, isso daqui tem que ser maior do que zero. Então, eu vou escrever, ó, a minha condição de existência... A minha condição de existência, que eu vou chamar de CE, tenho duas. Eu vou chamar de A e de B. Condição A, x mais 3 tem que ser maior do que zero, certo? Se eu isolar o x, o que vai acontecer? Ó? Vou mudar o 3 de lado, então o x tem que ser um número maior do que menos 3, certo? Essa é a minha primeira constatação aqui, ó. E para outra fração... O que tem que acontecer? Se eu pegar aqui, ó, fração B, eu tenho 5 menos x. Então, ó, 5 menos x tem que ser maior do que zero. Beleza? Então, o que eu observo nessa inequação? O número que está na frente do x aqui, ó, está menos 1, ele está negativo. Então, eu tenho que multiplicar essa inequação por menos 1 e tenho que inverter o sinal da desigualdade. Então, vai ficar, ó, 5, negativo, né? Porque multipliquei por menos 1, mais x tem que ser menor, multipliquei por menos 1, inverte o sinal, do que zero. E aí, deixa eu colocar uma reguinha aqui para dar uma organizada, né? O que eu chego à conclusão? Que se eu mudar esse cara de lado, ó, esse 5 aqui, que está negativo, vai ficar assim, ó. X tem que ser menor do que 5. Certo? Então tá aqui, ó. Mas ao mesmo tempo que o x tem que ser maior que menos 3, ele tem que ser menor do que 5. E aí a gente pode representar isso através de um intervalo. Então, ó, vou desenhar uma retinha aqui só para você entender. Ó. Ficou uma retinha aqui, vamos dar uma arrumadinha nela. Então, tá aqui, ó. Vamos supor que eu marque aqui o número menos 3, ó. Menos 3. Vamos supor que o menos 3 está aqui, ó. E eu marco o 5 aqui, ó. O meu número ele tem que ser maior que menos 3. Não pode ser o menos 3. Então eu venho aqui e faço uma bolinha aberta. E aí eu pego todo mundo que está para frente do menos 3, ó. O outro número está falando, ó, x é menor do que 5. Então eu vou lá no 5, ó, faço uma outra bolinha aberta, porque não pode ser 5. E aí eu pego tudo que está antes do menos 5. Ó. Tudo que está antes do menos 5.
certo? E aí, qual é a solução do meu exercício? A parte que eu pintei 2 vezes. Para ficar melhor, eu posso separar isso em 2 retas. Vai ficar bem mais interessante, ó. Se eu pegar essa reta aqui, ó, fazer uma reta aqui, ó. E essa reta eu quero representar do 5 para trás. Então, ó, o 5 tá aqui, vou marcar o 5 aqui, ó. Bolinha aberta no 5 e todo mundo que tá antes, porque o x tem que ser menor do que 5. E agora, o que que eu faço? Eu pego a intersecção desses dois intervalos. O que que serve nas duas? Se você olhar aqui, ó, o que serve nas duas, deixa eu pegar a canetinha aqui, é tudo que tá entre menos 3, ó, tudo que tá entre menos 3 e 5. Então, ó, para ficar bem mais clara a solução. Isso aqui é um intervalo aberto. Então, um intervalo aberto, ó, aberto no menos 3 e aberto no 5. Se a bolinha tivesse fechada, eu faria o colchete assim, ó. Mas como a bolinha está aberta, o colchete é aberto, é um intervalo aberto. E com isso já está claro ali, ó, que a nossa resposta é a alternativa A. Beleza? Então, mais um exercício resolvido aí. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado aí. Então, as funções são um assunto recorrente aí na prova. Pelo menos nessa época aí era um assunto recorrente. A gente vai avançando aí com o conteúdo e a gente vai vendo a importância do estudo das funções com o passar do tempo. Beleza? Então, fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.